Olá, sou o professor Rony e iremos aqui para a nossa primeira aula da unidade 1. Falaremos hoje sobre vetores, operações com vetores, algumas operações. Mas para falarmos sobre vetores, primeiramente temos que falar sistema de coordenadas. Inicialmente consideramos um plano definido por um par de retas perpendiculares x e y a fim de organização, e um ponto qualquer desse plano, nós podemos localizar esse ponto através de dois valores. Um valor vamos chamar de abscissa, um valor x, e um outro valor vamos chamar de ordenado, um valor y. O conjunto de x e y, valores que nós utilizamos para localizar um ponto em um plano, é o que nós chamamos de coordenada de P. Quando colocamos aqui o ponto P, x1, y1, um ponto Q, x3, y2, podemos aproveitar aqui, por exemplo, considerando aqui a localização 1, e aqui também uma localização 1, x1, y1. Nós temos aqui onde seria o ponto P. Por outro lado, podemos localizar um ponto Q, que seria dado por x3, y2. Vamos marcar aqui o 2, vamos marcar aqui o 3. Sendo aqui o 1, vamos supor que, por exemplo, essa bem aqui a altura aqui já seria o próprio 2. x3, y2, localizando de x e localizando de y, nós teríamos que aqui seria o ponto Q. Então, nosso sistema de coordenada é um sistema de localização para pontos no nosso espaço. No caso aqui, utilizando como espaço um plano, mas isso pode ser numa reta, num espaço tridimensional, ou até mesmo maior do que isso. No nosso curso, nós nos limitaremos ao R2 e ao R3. Conhecendo como localizar dois pontos, podemos falar sobre distância entre dois pontos. Ora, distância entre dois pontos, temos aqui um ponto P e um ponto Q. Aproveitando-se que as nossas retas x e y são perpendiculares, quando nós desenhando esse triângulo aqui, que relaciona a diferença de altura entre o ponto P e o ponto Q, a diferença de distância horizontal entre o ponto P e o ponto Q. Formamos assim um triângulo retângulo. Com isso, a diferença entre os valores y entre P e Q, a diferença entre os valores x entre P e Q, dá exatamente os catetos desse triângulo retângulo. E a distância entre eles será exatamente e a distância entre eles será exatamente a hipotenusa. Bem, pelo teorema de Pitágoras, não é isso? Essa distância ao quadrado seria igual a essa medida bem aqui, né? Podemos colocar y2 menos y1. Podemos esquecer a questão do módulo, porque nós vamos elevar ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, essa distância é simplesmente a raiz quadrada dessa soma. Ou seja, a distância entre P e Q é dada por essa relação bem aqui, conhecendo as coordenadas de P e de Q. Por exemplo, colocando aqui o ponto P como sendo 1 e 1, o ponto Q como sendo 3, 2, assim como nós já desenhamos no slide anterior, a distância entre eles colocando aqui PQ, nós colocamos como Q menos P, mas não faz diferença você fazer P menos Q, não tem problema. No caso aqui, utilizamos o x3 do Q, x1 do P,
está bem aqui a diferença entre eles. X, y2 do Q, y1 do P, está bem aqui a diferença entre eles. Colocamos cada um no seu lugar, como nessa expressão bem aqui. E o resultado disso é raiz quadrada de 5. Detalhe, isso aqui é a distância entre dois pontos quando nós estamos em R2. Em R3, você tomando um P dado por x1, y1 e z1, em um ponto Q dado por x2, y2 e z2, a distância entre P e Q é semelhante. Só aumenta mais um termo quadrático. Ficamos com x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. E a raiz quadrada disso daqui. Seguindo, os vetores no plano, que seria então o vetor num plano entre si? Bem, num plano nós podemos localizar um ponto. Cada par ordenado corresponde a um ponto no plano. E se esse par ordenado x, y for diferente do 0, 0, esse ponto, estando bem aqui, nós podemos localizar o ponto em si, assim como nós podemos fazer uma seta ligando a origem até esse ponto. Então, cada par ordenado pode ser representado por um ponto ou uma seta. Estamos de olho nessas setas. Quando utilizamos seta para representar, nós estamos dando a esse par ordenado uma direção, um sentido e um módulo. O que é direção? Qual a diferença entre direção e sentido? Direção tem a ver com a reta onde esse vetor está localizado, ao qual esse vetor segue. Então, direção tem a ver com a reta suporte, você imaginar uma reta que passe por aqui. Sentido tem a ver para que lado da reta você está indo. Módulo já seria o tamanho desse vetor. Detalhe, estamos colocando um vetor aqui nascendo na origem. Mas um vetor, não necessariamente, na verdade um vetor, ele é toda uma família de entidades geométricas. Como assim? Assim como esse vetor bem aqui, ele tem uma direção, tem um sentido, tem um módulo, se eu desenhá-lo em outro local, por exemplo, vou colocar aquele um pouquinho mais acima e um pouquinho mais à direita. Continua sendo o mesmo vetor. É algo que andou nessa direção, nesse sentido e com essa intensidade, com esse módulo. Então, se nós chamarmos bem aqui de vetor, no caso aqui, não, pode chamar qualquer um. Se nós chamarmos bem aqui de vetor V, aqui também será o vetor V. Então, vetor tem essa liberdade de estar em qualquer lugar no espaço. O importante é o que ele mantém. Mantém a direção, mantém o sentido, mantém o módulo. Um módulo de um vetor, ora, colocando, por exemplo, aqui o vetor PQ, observando aqui o nosso slide anterior, PQ no caso, eu coloquei iniciando em P, terminando em Q. Então, seria esse vetor bem aqui. Qual o tamanho dele? Ora, nós calculamos a distância entre P e Q. Nós localizamos raiz quadrada de 5. Então, o módulo de PQ é essa raiz quadrada de 5. Como apareceu bem aqui. Módulo de PQ igual a raiz quadrada de 5. Detalhe, quando falamos de vetor, pode acontecer de nós utilizarmos essa notação ou esta notação, não faz diferença. Pode acontecer, quando não tem problema de confusão, podemos simplesmente esquecer a setinha e vamos chamar isso aqui de vetor e pronto. No caso aqui, o vetor PQ, um vetor que começou em P, terminou em Q, o seu tamanho é a raiz quadrada de 5. Ou seja, o tamanho de um vetor nada mais é que você calcular a distância entre dois pontos, o seu ponto inicial, o seu ponto final. Quando falamos de operações com vetores, a primeira operação que vamos falar aqui é a adição de vetores.
Se você tem um certo vetor U dado por x coordenadas x1, y1, vetor V dado por coordenadas x2, y2, colocamos a adição de vetores como some as coordenadas x de cada um, some as coordenadas y de cada um. Então, simplesmente isso é a adição de vetores. Como está bem aqui o exemplo. Para o nosso vetor U dado por 1 e vetor V dado por 3, 2, U mais V nada mais é que some o x, 1 mais 3, some os y, 1 mais 2. Então, o vetor resultante seria o vetor 1 mais V, seria o vetor 4, 3. O que seria essa soma de vetores? Bem, a soma de vetores nós podemos ver como. Se você tem aqui um certo vetor V, você somar a um vetor U, é a mesma coisa você pegar o vetor U, desloque ele até o final de V, continuando a jornada. Somar dois vetores é você colocar eles seguidos. Então, a soma dos dois vetores nada mais é que, onde começa, onde termina. Aqui é o vetor V mais U. Isso que nós fizemos aqui, essa soma, nada mais é do que você fechar o triângulo. A adição de vetores satisfaz a seguinte propriedade: U mais V igual a V mais U. E existe a comutatividade. Nós temos a associatividade. E nós temos o nosso vetor nulo, que seria o nosso elemento neutro aqui, podemos ver. Em coordenadas, não é difícil demonstrar isso daqui. Por exemplo, demonstrando aqui a propriedade A1, se nós colocamos que o vetor U é x1, y1, vetor V x2, y2, a soma dos dois é dado por isso aqui, é a nossa definição. Mas note que quando nós colocamos dessa forma, cada coordenada bem aqui é simplesmente uma soma de números reais. E a soma de números reais nós sabemos que é comutativa. x1 mais x2 é a mesma coisa de x2 mais x1. y1 mais y2 é a mesma coisa de y2 mais y1. E aqui, desfazendo a soma, nós temos o quê? x2, y2 para o primeiro vetor, x1, y1 para o segundo vetor. Isso aqui nada mais é que o vetor V e o vetor U. Olha bem aqui. Convido-os a demonstrar as outras propriedades. É igualmente simples a demonstração. Também temos o que nós colocamos como multiplicação de um vetor por um número. Se nós temos um número real, vamos utilizar aqui o conjunto de números reais, um valor K, e nós temos um vetor V, você multiplicar esse valor K pelo vetor V é você pegar esse K e multiplicar por cada uma das coordenadas de V. Como, por exemplo, nós temos aqui o vetor U, que é dado pelas coordenadas 1, 1, e nós temos o valor K, que nós queremos multiplicar por esse vetor U. Então, K vezes U é o 5 que multiplica 1 vezes 1, 1, 1, suas coordenadas. O 5 entrará multiplicando a primeira coordenada, multiplicando a segunda coordenada. Então, o resultado seria o vetor 5, 5. Já dá para perceber que esse vetor deve ser 5 vezes maior. Exatamente. Olha aqui o 5, ele vai aumentar ou diminuir, vai depender de quem você está multiplicando aqui. Claro que se você multiplicar por um zero, você vai encontrar o vetor nulo, que é o 0, 0. Considerando dois números reais, quaisquer, nós temos essas propriedades aqui. Nós temos a distributiva de um escalar para vetores, e nós temos a distributiva de escalares para um vetor. Nós também temos a multiplicação, um escalar que multiplica um escalar multiplicando um vetor, a mesma coisa dos dois escalares multiplicando e o seu resultado multiplicar o vetor. E nós temos que 1 que multiplica um vetor é ele mesmo, 0 que multiplica um vetor é o vetor nulo. Cuidado, aqui é o número real, aqui é um vetor nulo. Essa propriedade podemos dizer assim, 0 que multiplica um vetor é o vetor nulo, podemos colocar assim. Parece um pouco óbvio, não é isso? Mas é necessário.
O vetor menos 1 vezes u, nós vamos simplesmente chamar de vetor menos u, que também é o que nós chamamos de oposto de u. Por exemplo, se nós considerarmos o vetor v, que é o vetor 3, 2, menos 1 que multiplica v é menos 1 que multiplica suas coordenadas, e multiplicando cada um, nós temos o vetor menos 3, menos 2. Vetor v, 3, 2. Vetor menos v, não é isso? Menos 3, menos 2. Isso aqui é o menos v. Já dá para imaginar que o que para onde esse lado aponta, o sentido que esse daqui tem, esse daqui deverá ter um sentido contrário. Realmente. O vetor kv tem a mesma direção de v, não é isso? Mesma direção significa que estão na mesma reta. A questão é, a depender de quem você multiplique, você pode mudar o sentido, apontar para um lado ou apontar para o outro. Se você multiplica por um valor menor do que zero, você muda um sentido. Você aponta para o outro lado. Se você multiplica por alguém que é maior do que zero, você mantém um sentido. Você pode modificar o tamanho do vetor, mas ele continua apontando para um mesmo lado. Mantém um sentido. E a norma do vetor kv, o tamanho de um vetor kv, nada mais é que um módulo de k vezes a norma de v. Por exemplo, nós temos aqui o vetor w, que é o vetor x2, y1. Se eu pegar esse w e multiplicar por menos 2, eu vou encontrar o vetor menos 4, menos 2. Note que a norma do vetor menos 2 vezes w, não é isso? Que é você vai pegar a norma desse resultado bem aqui. É a primeira coordenada ao quadrado, segunda coordenada ao quadrado, retira a raiz quadrada. Nós encontramos 2 raiz de 5. Ué, mas em algum local aqui nós já vimos. Esse w aqui, a norma dele é raiz quadrada de 5. Quando multiplicamos por menos 2, olha a norma dele, o tamanho que ficou. Ele tem um vetor que tem o dobro do tamanho? Sim, porque nós multiplicamos por menos 2. O que muda aqui é que esse sinal de menos provocou que ele apontasse para o outro lado. Mas ele ficou com o dobro do tamanho. Por último, vamos falar aqui um pouquinho rapidinho. Nós vamos falar em melhores termos depois, utilizando dependência e independência linear. O que é isso? É quando um conjunto de vetores tem alguém que pode ser expresso em relação aos outros ou não. Como assim? Nós temos um conjunto de vetores, como está bem aqui, V1, V2, Vn. Se algum vetor desse conjunto for gerado pelos demais, ele é linearmente dependente. Se não for possível, se todos os vetores e nenhum deles é gerado pelos demais, ele é linearmente independente. Coloquei aqui como exemplo o vetor U, que é 1, 1, e o vetor 3, 2, que é o vetor V, que é 3, 2. Eles são linearmente independentes. E realmente, nós já fizemos um desenho deles aqui, apenas desenhar novamente. Colocando aqui um sisteminha, coordenadas. O nosso Y vai até o 2. E o X segue até o 3. Quem seria o vetor U e quem seria o vetor V? O vetor U, ele tem coordenadas 1 e 1. Ele é esse vetor bem aqui. Está desenhado em azul. O vetor V, ele tem coordenadas x3, y2. Ele é esse vetor, ó, que segue daqui para cá. Você não consegue gerar o vetor vermelho através do vetor azul. Eles estão em direções diferentes. Assim como você não consegue gerar o vetor azul através do vetor vermelho. Eles estão em direções diferentes. Você girar o vetor, você está modificando ele. Não é mais o mesmo. Então, não tem como um vetor gerar o outro. Então, eles são linearmente independentes. Mas, por outro lado, colocamos aqui um vetor U já com 3 coordenadas.
dado por x1, y1 e z1. O vetor v dado por x1, y1 e z0. E o vetor w dado por x2, y2 e z1. Eles são linearmente dependentes. Por quê? Note que o vetor w nada mais é que o vetor u somado ao vetor v. Não precisa nem fazer um desenho, mas se nós desenharmos aqui, vai acontecer isso. Trocando de cor. O vetor w vai acontecer isso daqui, ó. Nós temos o vetor u somado ao vetor v. E a soma dos dois, que nós já vimos que é isso bem aqui, é o nosso vetor w. Ou seja, aquilo que o vetor w faz, você já consegue fazer simplesmente com os vetores u e v. Em algum momento podemos dizer que o vetor w seria desnecessário, né, para algumas situações. Então, conjunto linearmente dependentes é isso. Quando algum dos vetores, o trabalho que ele faz, outros vetores já fazem. Então, linearmente dependentes. Um pequeno teste que nós fazemos é o que nós chamamos de combinação linear. Será que, dados esses vetores v1, v2, vn, eu consigo multiplicar por alguns números de modo que eu consiga o vetor nulo? Se eu conseguir valores diferentes de zero multiplicando e consigo o vetor nulo, eles são linearmente dependentes. Se eu não conseguir, eles são linearmente independentes. E esse bem aqui, dado esse conjunto U, V e W, dessa relação que nós temos bem aqui, W igual a U mais V, o que nós vemos? Vemos que U mais V menos W é igual ao vetor nulo. Eu consigo o vetor nulo através de uma combinação deles. Ou seja, por causa disso, eles são linearmente dependentes. Essa foi a nossa primeira aula. Fiquem bem.